Muito bem, voltando então na nossa terceira aula. É, Agora que nós já temos as duas listas, né? A lista de estrutura, do que nós vamos precisar de fornecimento para estrutura e a lista de fornecimento de manutenção, é importante que a gente estabeleça quem serão os nossos fornecedores. Creio eu que quando você foi fazer as duas listas, tanto de estrutura quanto de manutenção, pode ser que você teve alguma dificuldade. Por quê? Porque nós não entendemos muito bem do negócio que a gente está propondo. Até agora a gente estava trabalhando muito no subjetivo, criando isso na cabeça. A hora que você parte para colocar isso em prática, você começa a perceber que você não tem muitas vezes o conhecimento suficiente, por exemplo, de saber que máquina específica eu preciso para manter rodando a minha produção, ou que tipo de ferramenta que eu preciso. E aí eu volto naquele exemplo primeiro que eu dei do churrasco. Para você diferenciar o que é a lista de estrutura e de manutenção, volta no exemplo do churrasco. Quando você vai pensar em fazer um churrasco para os seus amigos, você pensa na estrutura, ou seja, onde que será feito, se lá tem uma varanda espaçosa o suficiente para acomodar todo mundo, se tem uma churrasqueira boa, se lá existe a estrutura de uma cozinha, tem banheiro, tem piscina. Então, quando você pensa nesses aspectos, você está pensando nos aspectos de estrutura do churrasco. Ou seja, o local onde será feito esse churrasco, ele tem a estrutura para comportar esse evento? Boa. Uma vez que você pensou na estrutura, depois você parte a pensar na manutenção. Ou seja, o que eu preciso de matéria-prima para manter o processo desse evento funcionando? E aí vem a segunda lista, que é a lista da bebida, da comida, da carne, do carvão, do próprio gás. De repente eu vou cozinhar lá um arroz, os aviamentos que eu vou precisar, os utensílios que eu vou precisar para aquele evento específico. Então dá para a gente entender que são duas listas extremamente diferentes, mas que se complementam no mesmo evento. Elas têm naturezas diferentes. Uma tem natureza estrutural, outra tem natureza de manutenção do próprio processo. Só que aí você pensa assim, eu não tenho a chácara para fazer o churrasco. Então eu vou ter que buscar a chácara de alguém. Então você precisará de um fornecedor para essa estrutura que você precisa para o seu churrasco. Entende? Então, num primeiro momento, você pensa na estrutura em si. O que você precisa para que o empreendimento dê certo. Num segundo momento, você vai pensar o seguinte: já que eu não tenho essa estrutura, quem é que vai me fornecer ela? É esse o próximo passo que nós temos que dar. Num primeiro momento que você entende qual é a estrutura e quais são as matérias-primas que você, ou melhor, todos os suprimentos que você vai precisar para manter o empreendimento rodando, você vai ter que começar a pensar em quais serão os fornecedores que vão manter o abastecimento desses suprimentos. Então, é nesse aspecto que nós vamos para as próximas duas tarefas. Então você vai pegar aquelas duas listas que você fez, uma de estrutura e uma de manutenção, e vai pensar o seguinte: a lista de estrutura, ou seja, que condiz com, que é referente à montagem do meu negócio. Quais são os fornecedores que irão suprir a minha demanda?
E tarefa número 4, quais são os fornecedores que vão suprir a demanda por manutenção, ou seja, matéria-prima, utensílio, etc. e tal, aquilo que eu utilizo o tempo inteiro. Reparem que aquelas duas listas que vocês já fizeram na aula passada, elas se complementam nesse próximo exercício, nessa tarefa 3 e 4. Tá? Então, simples, você vai pegar as duas primeiras listas, vai categorizar elas, né, colocar elas em categorias, por exemplo, categoria maquinários. Então você coloca todos os maquinários. Categoria móveis. Então você vai colocar todos os móveis. Categoria computadores. Todos os computadores. Uma vez que você categorizou toda essa lista, você vai buscar um fornecedor para esta demanda, tá? Para esse suprimento. Se fosse na real, um empreendimento real, não bastaria só um fornecedor, tá? Não bastaria só um fornecedor. Você tem que buscar uma porrada de fornecedores. Isso aí nós já vimos na aula passada, quando falamos de compras. Mas, num primeiro momento, nós vamos trabalhar com um fornecedor só. Então, o exercício nesse momento é você categorizar as suas duas primeiras listas de manutenção e de estrutura e buscar pesquisar na internet ou pesquisar de alguma outra forma quais são os possíveis fornecedores para esses suprimentos. E o que eu vou ter que registrar? O nome do fornecedor e o contato dele, ou seja, endereço, o site, o telefone, etc. e tal. Como se você estivesse montando esse empreendimento na real. Beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato aí comigo nas plataformas online. Valeu? Então é isso, um grande abraço. Até.